Continuação da leitura do livro sobre reencarnação. Vamos dar continuidade à introdução 12, na página 95, em relação às almas novas e antigas. Nesta introdução, Ari discorre mais sobre os 5 níveis de alma e como eles caíram de Adão e se separaram dele. Bom, vamos pegar aqui uma caneta, só um momento. Continuando, já foi explicado anteriormente que todas as almas estavam inicialmente contidas em Adão e que quando ele pecou, seus órgãos caíram e sua altura foi diminuída. E explicamos que quando isso ocorre, algumas almas desceram para a profundidade das quilipotes. E em Adão mesmo ficaram só as almas que já lhe pertenciam. Esse é o segredo do seu 100 cúbito. Esse é o segredo dos seus 100 cúbitos de altura. Desculpe, tá? Do qual os sábios falaram ao se referir ao versículo. Sobre mim estendes tua mão protetora. E eis que em Adão estavam incluídas algumas almas novas que jamais haviam encarnado no mundo. E essas são chamadas de almas verdadeiramente novas. E abaixo delas há outro nível de almas, as que foram deixadas nele, sem caírem dele. Estas são chamadas de novas também, mas não do mesmo modo como as primeiras que acabamos de mencionar. E depois da morte de Adão, essas almas se separaram dele. Quando essas almas do segundo nível vêm em um corpo por meio da encarnação, mesmo depois da morte de Adão e depois de elas terem se separado dele, ainda assim são chamadas de nova. Adão viveu 930 anos e durante este período muitas almas foram capazes de se corrigir e retomar ao aspecto de acasalamento face a face. Isso porque a criação do primeiro homem se deu como um resultado de um acasalamento superior de costa a costa. Então, o casamento do primeiro homem se deu de costas a costas. E até que elas fiquem no nível de união face a face, elas ainda são consideradas como estando pela primeira vez no mundo. E ainda são chamadas, portanto, de novas. E se mesmo depois da morte de Adão, essas almas ainda não tiverem o mérito de voltar ao mundo, com outro aspecto que não o de costa a costa, ela continuará a ser considerada como se estivesse aqui pela primeira vez, pois não veio no aspecto de face a face, mesmo que venha depois da morte de Adão. Isto é, o que se separa das almas verdadeiramente novas. Então, isto é o que se separa as almas verdadeiramente novas.
E elas são chamadas de novas, por quê? Então, elas são chamadas de novas porque, na verdade, Adão não encarnou. Então, quando elas apareceram depois que Adão morreu, isso é considerado a sua primeira encarnação como alma nova. E depois desse nível ainda há um terceiro nível. Então, ainda há um terceiro nível mais baixo, que é o das almas que ficam em Adão e que depois foram transmitidas, então foram transmitidas a Caim e a Hével quando nasceram. Então, essa alma do terceiro tipo, né? Então, as almas do terceiro tipo são almas que ficaram em Adão e foram transmitidas a Caim e a Hével quando nasceram. Esse nível equivale ao segundo, então esse nível agora equivale ao segundo. Agora é o segundo nível. Pois mesmo que essas almas estivessem em Caim e Hével, não estavam ali segundo o aspecto da primeira vez. Isso porque elas não foram para Caim e Hével após a morte de Adão, mas enquanto ele ainda estava ainda vivo, as passou a eles. Então, conforme o estudo que também nós estudamos na aula com o nosso queridíssimo professor Morelli, ele também nos disse isso, que Caim e Hével, eles não pecaram, né? E faz todo sentido quando ele fala que e esse nível equivale ao segundo, pois mesmo que essas almas estivessem em Caim e Hével, né, a alma que adquiriu de Adão foi para Caim e Hével, que é Abel, não estava ali segundo o aspecto da primeira vez. Isso porque elas não foram para Caim e Hével após a morte de Adão, ou seja, essas almas não foram para Caim e Abel, né, e Hével, após a morte de Adão. Mas enquanto ele ainda estava vivo, as passou a eles. Caim e Abel recebeu essas partes de alma quando Adão estava vivo, ou seja, antes da morte de Adão. Olha que interessante. Interessante, né? Então, antes da morte de Adão, morte de Ada, né? Não é nem Adão, é Ada. Portanto, a sua inclusão em Caim e Hével sequer é considerada pela primeira vez no mundo. Então, não é a primeira vez do mundo essa inclusão dessa alma em Caim e Abel, né? Elas são almas que podem ser consideradas como se ainda estivessem em Adão. Olha, então a alma de Caim e Abel é considerada como se tivesse ainda em Adão. Interessante isso. E quando Caim e Eva morreram, essas almas retornaram ao mundo. Então, quando elas morreram, aí sim essas almas retornaram ao mundo, mesmo que sendo do aspecto de acasalamento de costa a costa. E aí que se considera como sua primeira vez no mundo. Então, agora a primeira vez no mundo, porque agora ela não, ela tá de costa a costa. Por quê? Porque é igual aquele, ou seja, algo aconteceu para estar de costa a costa, né? Então aqui, ó, continuando. É aí que se considera como sua primeira vez no mundo. E por isso elas são chamadas de novas. Então elas são novas agora, mas de costa a costa. Desse momento em diante, se uma dessas almas morre e volta ao mundo, passa a ser considerada como reencarnação. Então, essas almas agora que receberam a centelha lá da parte de Caim, né? Que também
veio de Adão, então tá falando que a Caim e Abel teve um processo aí, né? Onde eles receberam a parte da alma de Adão, depois eles morreram e vieram novamente para esse mundo, só que de costa a costa. E nós já estudamos o que é de costa a costa. Porém, mesmo que a lei que os governe seja similar às do segundo nível, então, olha, mesmo que a lei que as governe, que é a do Criador, né, seja similar do segundo nível, né, que é o do segundo nível, que é aquela de Caim e Abel, o segundo nível é a alma que recebeu Caim, que, ó, segundo nível equivale ao segundo nível, pois mesmo que essas almas estivessem em Caim e Eva, eu não estava ali, segundo o aspecto do primeiro ser. Então, é a parte que recebeu Caim e Abel, mesmo não sendo igualzinho ao aspecto de Adão, mas é o do segundo nível. Então, aqui está falando aqui, ó, porém, mesmo que a lei que os governe seja similar às do segundo nível, que é a das almas que ficaram no corpo de Adão, e são consideradas almas novas. Veja a introdução 27, de certa forma, essas almas que estavam incluídas em Caim e Hevel são inferiores àquelas que ficaram no próprio Adão. Elas não são consideradas tão novas como as outras. Elas não, e a importância de discernir entre os tipos de almas não é compará-las. Então, não é compará-las aqui, mas esclarecer a maneira em que elas são julgadas. Então, olha, a importância aqui, ó, que ele falou, a importância de reconhecer, então aqui, ó, de reconhecer o tipo de alma, então não é para separar que a alma que veio de Adão, ou de Caim e Hevel, ou da parte que encarnou de Caim e Hevel, que seria o terceiro nível, não é isso, mas para entender como essas almas serão julgadas. Então, elas serão julgadas cada um conforme isso daí. A partir disso, podemos aprender que então, ó, nem todas as almas são julgadas igualmente. Olha, por isso que tem diferença. Tudo depende do seu tipo em relação a seu histórico de encarnação. Depois disso vem o quarto nível, aí depois vem que ele vem falar do quarto nível. O que é o quarto nível? Né? Ele vem falar do quarto nível. O que é aqui? Depois disso vem o quarto nível, ainda mais baixo, ou seja, mais baixo ainda de todos, que é o das almas que saíram de Adão e caíram no fundo das clipotes, ou seja, aquelas que saíram e foram lá para o abismo, né, como se diz, né? É que é as clipotes. Essas almas são chamadas de velhas. Então, é as almas velhas. Então, essas são as almas velhas, aquelas que foram para o abismo. Olha que interessante. E mesmo na primeira vez que elas vêm ao mundo, depois de ter caído nas clipotes, elas são chamadas de almas velhas e reencarnadas. Então, olha bem igual aqui, ó. E mesmo na primeira vez que elas vêm ao mundo, que essas almas caíram de Adão, depois de ter caído nas clipotes, elas são chamadas de almas velhas, reencarnadas. Depois, ainda há um quinto nível, não bastasse ainda um quinto nível. Nível é esse, é o mais baixo de todos, que é o das almas, deixa eu colocar aqui, senão não peraí, que é o das almas, que é o das almas que vem em corpos de convertidos. Então, almas que vêm em corpos de pessoas convertidas. Então, todos os níveis mencionados acima caíram nas clipotes, com exceção
do primeiro, que é o da alma chamada de verdadeiramente nova. Todos os outros níveis caíram das clipotes. Isso é o que há de similar em todas elas, mas ainda há uma diferença entre elas, pois elas não se assemelham no que diz respeito ao grau de sua queda. As almas que ficaram em Adão, que são chamadas de segundo nível, têm apenas uma mácula em si, que é a mácula causada pelo próprio pecado de Adão. Aquelas que foram passadas para Caim. Então, agora está falando da mácula. Ó. Então, vou até escrever aqui. Ó. Então, a mácula. Aqui, ó, isso é o que há de similar em todas, né? Isso é o que há de similar em todas, mas ainda há uma diferença entre elas, pois elas não se assemelham no que diz respeito ao grau de sua queda. Então, elas não se assemelham em relação ao grau de sua queda. Então, cada um está diferente na queda. Então, tem uma diferença das almas aí, ó, na queda. Na queda. Então, tem uma diferença das almas na queda. As almas que ficaram em Adão, que são chamadas do segundo nível, tem apenas uma mácula. Então, eu vou colocar aqui, almas de Adão tem uma mácula. Uma mácula. Qual é a mácula? Tem uma mácula. Qual é a mácula? Causada pelo próprio pecado de Adão, que é o pecado de Adão. Então, essas almas as almas que têm essa marca. Aquelas que foram passadas para Caim, agora vamos lá. As almas que foram passadas para Caim e Hevel, consideradas de terceiro nível, então, Caim e Hevel, no caso de terceiro nível, o que acontece aqui com elas? Então, aquelas foram passadas a Caim e Hevel, consideradas de terceiro nível, tem duas máculas em si. Agora aqui já tem duas máculas. A mácula do pecado de Adão e a própria mácula de Caim e Hevel. Então, do pecado de Adão e Hevel, tá? Então, olha que interessante isso aqui, que também pecaram, como é dito no Sefer Hatkunim, capítulo 69, versículo 27. E saiba que quando chegar o momento de essas almas saírem do mundo das Filipotes, que virem a este mundo, elas precisam, em primeiro lugar, vir pelo segredo do estado embriônico e no útero de Malchut, a fêmea. Então, olha só, então o segredo dessas almas é que quando elas vêm pela primeira vez no mundo, elas precisam vir pelo segredo do Ibur, no útero de Malchut, a fêmea, que Malchut é considerado a parte feminina. Segredo do estado embrionário de Ibur, no útero de Malchut, a fêmea, supernal, para ali se purificarem e se limparem da suja e impura contaminação das clipotes, nas quais ficaram presas quando estavam no meio delas. No entanto, o tempo que cada uma das almas fica lá dentro não é igual.
pois dependendo do nível, o tamanho da alma, ela pode ter mais ou menos força e mérito para retardar o processo de limpeza no útero de Malchute, até que possa se refinar e se renovar totalmente. Devemos lembrar que o mundo físico e o mundo espiritual são duas dimensões paralelas. Tudo o que ocorre no mundo espiritual se refere no mundo físico. Nesse caso, trata-se, isso aqui é muito importante, tudo que ocorre no mundo espiritual se reflete no mundo físico. Nesse caso, trata-se do processo de fecundação, gravidez e do nascimento das almas. O intervalo de tempo entre os dois processos às vezes podem ser igual, mas nem sempre. E essa é a ordem dos 5 níveis mencionados acima. O primeiro nível, então vamos falar do primeiro nível. Primeiro nível das almas, chamadas de verdadeiramente novas. Então, o primeiro nível é as novas. Podem ficar 12 meses no útero de Malchute. Então, fica 12 meses em Malchute. Através do segredo da concepção de Bur. Então, através de Ibur, né? Então, através de Bur, aquele segredo que nós já estudamos sobre Bur. Depois disso, elas encarnam. Depois, então, elas encarnam. Então, vou colocar, elas encarnam em um corpo desse mundo. Então, elas encarnam. E por isso que vemos casos de mulheres cuja gravidez dura 12 meses, olha aqui, como está dito na Guemará, sobre certo caso em que o embrião ficou 12 meses na mãe e a Rava a declarou fiel ao seu marido. Isto é uma referência à decisão prática que o Rabá Tosfá deu no caso de uma mulher cujo marido tinha ido a um país ultramarino e permaneceu lá por um ano inteiro, 12 meses. Após o seu retorno, sua esposa deu à luz a uma criança. As dúvidas do homem em relação à sua esposa eram óbvias, mas o Rabá decretou que, a menos que se provasse o contrário, a gravidez era de 12 meses, conforme explicado acima. Por isso, ele declarou que a criança era legítima e que a mulher era fiel ao marido, pois era mais comum as almas realmente novas aparecerem na época do templo sagrado. Então, essas almas apareciam geralmente na época do templo sagrado, em uma vez que elas não participaram do pecado de Adão. Agora vamos ao segundo nível. Agora vai falar do segundo. Então, essas almas, elas não. Eu vou colocar aqui. Não participaram do pecado de Adão. Tá? Então, elas não participaram do pecado de Adão. Agora vem o segundo nível aqui, ó. Segundo nível, estou anotando aqui também. Segundo nível das almas que ficaram em Adão. Então, essa aqui, ó, ficaram em Adão. Então, ficaram em Adão e são chamadas de novas. Então, chamada também de novas. Almas novas. Então, essa aqui, a primeira é realmente nova. Realmente nova.
e a segundo nível ficaram em Adão, são almas novas, então são chamadas também de novas, mas, tem um mas, não totalmente novas, então que mas, não totalmente, olha, mas não totalmente. O que que acontece? Tem força para permanecer no útero de Malchute por 9 meses, olha só. Então, ela fica no útero 9 meses, e depois disso, elas vêm ao mundo. Então, 9 meses, e depois disso, elas vêm ao mundo, tá? E estou anotando aqui para ficar melhor a compreensão. Então, elas vêm ao mundo. Agora vamos ao terceiro nível. Agora ele vai falar do terceiro nível. Então, vamos separar aqui o terceiro nível. O que que acontece? São almas de Caim e Hével. Então, são almas de Caim e Hével. Essa é do terceiro nível. Que também são relativamente novas. Então, essas são relativamente novas, certo? Mas não como as primeiras e segundas, por terem dois tipos de mácula. Então, a primeira e segunda, dois tipos de mácula. Eis que essa só consegue ficar 7 meses no útero. Então, essa daqui, ó, o que que acontece com ela? Ela fica 7 meses no útero. Olha que interessante. 7 meses no útero de Malchute. Então, ela fica 7 meses no útero de Malchute. E eis que essa só consegue ficar 7 meses no útero de Malchute. Poderíamos supor que as almas que aparecem regularmente e que passam por esses períodos de gravidez física permanecem a esses dois níveis de alma. Olha que interessante, ele colocou aqui entre parênteses. Então, poderíamos supor que as almas que aparecem regularmente e que passam por estes períodos de gravidez física permanecem a estes dois níveis de alma. Interessante. Aí, o quarto nível, ele vem falando do quarto nível. Vou anotar aqui também para ficar bem separadinho. Então, ele vem falando aqui do quarto nível de alma. Então, vamos lá. Que é o de todas as outras almas. Então, todas as outras almas. Então, que vem todas as outras, estou anotando, almas, tá? Então, todas as outras almas que deixaram Adão e desceram para Quilipós. Então, todas as outras almas que o quê? Que deixaram Adão e desceram as Quilipós. Vamos entender. Então, essa deixaram Adão e desceram as Quilipós. Mesmo que tenha saído de lá e descido as Quilipós, e depois vindo a este mundo pela primeira vez, mesmo assim, na verdade, é sábio que elas estão vindo pela primeira vez. Então, na verdade, é sábio que elas estão vindo pela primeira vez. Então, aqui, ó. Então, vindo pela primeira vez. Então, vamos ler de novo isso aqui, ó. É mesmo que tenha saído de lá. Então, mesmo que tenha saído de lá e descido das Quilipótis e depois vindo a este mundo pela primeira vez, mesmo assim, na verdade, é sábio que elas estão vindo pela segunda vez. Ah,
Então, ela sabe, mesmo que nós sabemos que então ela veio. Então, aqui, ó, vou colocar mesmo que elas vieram uma vez, né? Que nós sabemos que foi pelo quê? Parece que foi pelo Igu, vou confirmar aqui. Então, nós sabemos, então, mesmo que não vou falar que é por Ibu, não, porque não está escrito isso aqui, não. Eu vou só confirmar que o negócio. Então, mesmo que sabemos que ela veio, tá falando assim, ó, vou ler de novo. Essa quarto nível. É que é o de todas as outras almas que deixaram Adão e desceram para as Quilipotes, mesmo que tenham saído de lá, ou seja, de lá, Adão, e descido às Quilipotes e depois vindo a este mundo pela primeira vez. Mesmo assim, na verdade, é sábio que elas estão vindo pela segunda vez. Então elas estão vindo já pela segunda vez, tá? E é por isso que todas elas são chamadas de almas velhas. E é por isso que todas elas são chamadas de almas velhas. Então, essas são as almas velhas, são reencarnadas, porque elas vieram de quem? De Adão, como já foi dito, né? Portanto, sejam essas do quarto nível, que vêm pela primeira vez, ou daquelas dos primeiros níveis que vêm pela segunda vez, ou mais, para todas elas, o tempo máximo de permanência no útero de Malchut é de 40 dias. Então, aqui, ó, o tempo máximo no útero de Malchut é de 40 dias, que é o tempo que leva para o feto se formar. Então, de, então é só o tempo de formação do feto. Olha que interessante. Depois disso, elas têm que descer ao mundo. Então, depois disso, elas descem ao mundo. E agora vamos falar do quinto nível. Do quinto nível. O que é o quinto nível? Vou tentar colocar aqui. Quarto nível. Agora vamos quinto nível. Quinto nível. Vou até colocar no espaço bem pequeno que eu tenho aqui. Que é das almas convertidas. Então, aqui temos as almas convertidas. Então, essas são as almas convertidas. Não podem permanecer no útero de Malchut por mais de 3 dias, sendo este o tempo mínimo necessário para a concepção do sêmen. Então, a permanência dela, então, que permanência no útero de Malchut, 3 dias, tá? Sendo este o tempo mínimo necessário para a concepção do sêmen. Ao tempo mínimo para a concepção do sêmen. Depois disso, elas vêm ao mundo. Aí ele coloca entre parênteses. Pode-se supor que o quarto e o quinto nível das almas permanecem no útero de Malchut no mundo espiritual por 40 ou por 3 dias, respectivamente, enquanto que a gravidez dura o número habitual de meses no mundo físico, ou
Como será explicado nas introduções seguintes, as almas do segundo e terceiro níveis se seguram nestas almas por 7 ou 9 meses. E saiba que quanto mais se estende o tempo de incubação ou gestação delas pelo segredo da gravidez dentro de Malchute, maior é o brilho delas e maior é a purificação da contaminação das quilipotes. Que maravilhoso! Então, essas almas se prendem, olha que interessante. Então, essas últimas almas aqui, né, tanto do quarto e quinto nível, né, que está falando que tem um tempo de 40 ou 3 dias no mundo espiritual, elas se prendem, que interessante, né? Na gravidez aqui no mundo físico, né? Que maravilha. Olha, que maravilha. Vou até de novo, ler de novo. Pode supor que o quarto e quinto nível de alma permanece no útero de Malchute no mundo espiritual por 40 ou por 3 dias, respectivamente, enquanto que a gravidez dura o número habitual de meses no mundo físico, então aí 9 meses. Ou será explicado nas introduções seguintes as almas do segundo e terceiro nível, que é no caso, qual que é o segundo e terceiro nível? Vamos voltar. Segundo nível é as almas novas, tá? E aquela que vieram de Adão. E terceiro nível é as almas relativamente novas de Caim e Abel. Então, o que acontece? Essas almas do segundo e terceiro nível se segura nessas almas por 7 ou 9 meses. Então, essas almas de Adão ou de Caim se asseguram nessas almas que estão tão baixas, né? Nesse tempo de gestação, para que elas possam se purificar. E, ou seja, quanto mais tempo ela passa na gestação, maior é o brilho delas. Que lindo, né? Muito obrigada a todos vocês por ficarem até aqui. Vamos dar continuação no próximo vídeo.